paz do Senhor. Vamos refletir nesse momento na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Você tem parado para se perguntar nesse momento, na sua vida, qual é a vontade de Deus para a sua vida? A gente tem muitas vontades, né? A gente tem vontade de ter um carro, uma casa, um bom casamento, dinheiro, paz, saúde, alegria. Muitas dessas vontades são legítimas, são boas. Mas qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida? Independente daquilo que a gente deseje, daquilo que a gente busque, existe uma vontade de Deus muito importante para as nossas vidas. E essa vontade é a santificação. Por isso Paulo diz, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Bom, a vontade de Deus é a santificação porque Ele deseja se relacionar conosco. Sendo santos, nós poderemos conviver com Ele eternamente porque Ele é santo. Sendo santos, herdaremos o reino dEle porque Ele é santo. Deus deseja se relacionar comigo e com você. Ele te criou, Ele me criou para nós nos relacionarmos com Ele. E nós podemos fazer isso sendo santos, porque Ele é santo. A palavra santo significa separado, né? Deus, ele é santo, Ele é separado. E nós também temos que ser separados para Ele. Temos que ser santos. E como que a gente alcança essa santificação, né? Bom, para sermos santos, não importa se eu fui tão bem sucedido ou não na minha carreira, não importa se eu exerci essa ou aquela atividade dentro da igreja. Para ser santo, importa acima de tudo que eu creia em Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador e siga os seus passos, os seus ensinamentos, os seus mandamentos, o seu exemplo. Para ser santo, eu preciso me relacionar com Deus, eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia, entender qual é o mandamento, quais são os mandamentos, as leis de Deus para a minha vida, buscar segui-las, buscar me relacionar com Deus. Porque quando eu me relaciono com Deus, Ele me santifica. Através desse relacionamento é que eu sou santificado, não é pelas minhas obras simplesmente. Isso não vai me tornar santo, eu posso me esforçar, mas eu nunca estarei no padrão de Deus. O padrão de Deus é algo sobre-humano, Então, por mais que eu seja bondoso, caridoso, ajude o meu próximo, dê palavras amigas, isso não me torna santo, isso me torna uma pessoa esforçada. Mas a santificação, ela vem de Deus, é obra de Deus em nós. Então nós precisamos nos relacionar com Ele para que Ele nos santifique. E a forma de nós nos relacionarmos com Ele é crendo e aceitando Jesus como nosso único, suficiente Senhor e Salvador e nos relacionando com Ele. Estamos vivendo um período da Páscoa e sabemos que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. E Ele nos levará com Ele. Todo aquele que crer nele como Senhor e Salvador também ressuscitará, também estará no reino de Deus. Jesus foi para nos preparar morada, foi isso que Ele nos disse. Então nós precisamos nos preparar para isso, nós precisamos buscá-los, nós precisamos nos santificar, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. João relata no capítulo 14, verso 15, que o Mestre diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, se você diz que ama Jesus, se você ama Jesus, você precisa guardar os mandamentos dele. Você precisa seguir os passos dele. E eu também preciso fazer isso, certo? João, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 4, ele exorta o povo de Deus dizendo assim: aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então nós precisamos, nós que dizemos que conhecemos a Jesus, dizemos que amamos a Jesus, que achamos que o exemplo dele aqui na terra foi legal, nós que simpatizamos com Jesus, cada um tem uma relação com Jesus nesse mundo, mas todo aquele que diz que tem uma relação com Jesus, que gosta de Jesus, que ama Jesus, precisa buscar conhecê-lo através da palavra de Deus, através do Novo Testamento, e mais do que isso, precisa guardar os mandamentos de Jesus, precisa querer andar como ele andou. Jesus, ele resumiu
tudo de uma forma muito simples. A gente precisa amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? E ele diz também que nem um tio, nada passaria da lei que não se cumprisse. Então é necessário que a gente estude a palavra de Deus, busque entender a vontade de Deus para as nossas vidas, para a humanidade, e que a gente se arrependa dos nossos pecados e busque seguir verdadeiramente ao Senhor. Então, se eu digo que creio em Jesus, mas eu não pratico os mandamentos de Jesus, eu não procuro andar como ele andou, fazer o que ele fez, ele não está em mim, né? Então, se ele não está em mim, se essa fé é só da boca para fora, essa fé é insuficiente para me santificar, essa fé é insuficiente para me salvar, simplesmente porque essa fé não existe. Né? A gente consegue fazer tudo direitinho do jeito que Jesus fazia? Não, porque ele é perfeito e a gente não. Mas a gente tem que se esforçar, a gente tem que buscá-lo. E Deus conhece aqueles que se esforçam verdadeiramente. Deus sabe. O primeiro passo de tudo é se arrepender dos pecados. Nós estamos vivendo um momento difícil na humanidade, né? Com o coronavírus, Covid-19, e a gente crê, a gente acredita que esse momento pode ser um momento especial para arrependimento, né? Nós estamos vivendo um juízo, né? Por que tudo isso está acontecendo, né? Nós, como humanidade, muitas vezes nós nos esquecemos de Deus, nos voltamos as costas para os mandamentos de Deus, né? Nós temos vivido do nosso jeito e não segundo a palavra de Deus, né? Nós não temos procurado amar a Deus acima de todas as coisas e nem o nosso próximo como a nós mesmos, e nem outras tantas coisas da lei de Deus nós temos praticado, né? A próprio Covid, né, que vem de uma alimentação inadequada, né, de animais carne mal passada de animais, que a própria Bíblia orienta a não comer. A Bíblia tem, né, até a orientação daquilo que a gente deve ou não comer. Então, nós estamos vivendo um juízo de Deus porque nós, como humanidade, nós voltamos as costas para Deus e nós não temos nos arrependido. A verdade é essa, nós não temos nos arrependido. Então, o primeiro passo para tudo é o arrependimento, né? Nós não podemos nos santificar nem nos salvar sozinhos. Por mais que tentemos praticar as boas obras, elas jamais bastarão. A nossa santificação, a nossa salvação vem de Jesus em nós. E para nós nos encontrarmos verdadeiramente com Jesus, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, né? Seja aqueles que já estão na igreja, que já andam com o Senhor, aqueles que ainda não conhecem o Senhor, estão conhecendo agora. O primeiro passo é o arrependimento, né? E que ninguém nos engane, né? Crer em Jesus como único Senhor e Salvador é deixar que Ele exerça o senhorio em nossas vidas. Então a gente precisa rejeitar os demais senhores desse mundo, né? A palavra de Deus, Jesus mesmo ensina que não se pode servir a Deus e a Mamon. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Não se pode servir a dois deuses, porque ou você vai odiar um e amar o outro, né? Ou vai amar o outro e odiar a um. Então, a gente precisa ter um único e suficiente Senhor e Salvador, né? A palavra de Deus também diz que a avareza é idolatria, né? E nós, nesse mundo, nós temos nos preocupado tanto com o dinheiro, né? Tanto com o ter, com o guardar, com o juntar, que nós estamos talvez trocando de Senhor, né? Talvez não, certamente estamos trocando de Senhor, tá? Jesus, ele nos ensinou a orar: venha o teu reino, né? Jesus quer que o reino dele venha sobre nós, e junto com o reino vem o rei, né? O rei ordena. Então, se cremos que ele é rei, obedecemos as suas ordens. Se não cremos, vivemos a revelia delas, sem nos importarmos com elas. O Evangelho, ele revela a justiça de Deus. Tudo aquilo que Deus julga necessário que saibamos, que vivamos, a forma que vivamos, que eles sejam agradáveis, que levem à vida eterna. E é aí que entra a questão da santificação pessoal, que Paulo retrata em Tessalonicenses e nas suas demais cartas. Essa era uma grande preocupação do apóstolo Paulo. Ele sabe que muitas pessoas elas podem se empolgar com a palavra, que a palavra de Deus é boa, ela é agradável, mas elas caem no erro de não praticar, né? E assim não alcançar a salvação. Ele também sabia que muitos cristãos, após um tempo, eles esqueciam-se do primeiro amor com Deus, né? E deixavam de praticar as primeiras obras.
Os irmãos tessalonicenses, eles ouviram o Evangelho, eles creram no Evangelho, eles aprenderam a maneira pela qual deveriam viver e agradar a Deus, mas depois de inteirados dessas instruções de Deus, eles precisavam continuar avançando, progredindo, porque a vida cristã, ela não é o resultado do simples conhecimento da palavra de Deus ou da vontade de Deus, e sim da prática dessa vontade. Por isso o arrependimento, né? Eu pratico a minha vontade, eu me arrependo de praticar a minha vontade quando ela é contrária à vontade de Deus e passo a praticar a vontade de Deus. Então esse é o caminho para a santificação pessoal. E acima de tudo, o relacionamento com esse Deus, ouvindo a palavra, orando, lendo a palavra e buscando viver como ele ensinou, como ele viveu, como Jesus viveu aqui na terra. Tiago, em sua carta, no capítulo 1, verso 22, ele orienta o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Nós temos que ter cuidado para não sermos apenas ouvintes da palavra. Deus quer que nós sejamos praticantes da palavra. O ensino do Evangelho, ele visa a vontade de Deus para nos tornar santos. Palavra que significa literalmente separados, como já dissemos. Separados para quem? Para Deus. Deus nos separa para Ele, separa para a salvação, separa para viver no reino dEle, né? E Ele separa essas pessoas que o aceitam como Salvador e também como Senhor, né? Aquele que manda nas nossas vidas. Então, a santidade, ela requer que a gente se comprometa a cumprir a vontade de Deus em todos os aspectos da nossa vida, né? Embora estejamos no mundo, a gente não vai seguir as modas do mundo. A gente vai seguir a palavra de Deus. Se você ler os versículos seguintes, você vai ver que Paulo aponta também, por exemplo, a questão sexual. Por quê? Porque aqui estava um erro evidente na comunidade tessalônica. E por que a questão da sexualidade é trazida? Porque Deus quer que a gente seja santo em todas as áreas das nossas vidas, né? Ele não quer que a gente seja santo apenas para as pessoas verem, né? Ele quer que a gente seja santo no mais íntimo. Ele quer que a gente seja santo nas nossas relações mais íntimas, né? Então, quando a Bíblia diz de sexualidade, né, de santidade e sexualidade, ela diz o quê? Da gente ser fiel ao nosso cônjuge, né? Da gente não trair, da gente viver a questão sexual plenamente no nosso matrimônio. Também Deus fala da questão do dinheiro, né? Da gente ser santo também no nosso lidar com o dinheiro, nas áreas mais difíceis, nas áreas mais íntimas, nas áreas que mais doem, né? Não tem nada que doa mais do que no bolso. Então, é ser santo em todas as áreas, né? A gente não é aquilo que a gente faz quando as outras pessoas estão vendo, né? Deus vê aquilo que as outras pessoas não estão vendo. Então Deus vê aquilo que a gente faz, não para ser aplaudido no meio da rua, no nosso ambiente de trabalho, mas o que a gente faz dentro da nossa casa, né? São os nossos momentos com o Senhor, nossos momentos de oração. Tudo isso Deus está vendo, né? Deus não quer que a gente se preocupe com o aplauso, uma santidade exterior. As pessoas têm que ver que eu sou santo, então eu tenho que mostrar bastante a minha Bíblia, eu tenho que orar em voz alta para todo mundo ver, sentar nos primeiros lugares do templo para que as pessoas me vejam ali. A preocupação não tem que ser essa, com as pessoas me vendo. A preocupação tem que ser com Deus. Então, se a preocupação é com Deus, a gente é santo nas horas mais íntimas, nas horas mais discretas, nas horas que a gente está em casa, em todas as horas da vida, né? A gente tem que ter essa preocupação com a santidade. Como templos, né, vasos do Espírito Santo de Deus, nós somos templos vivos. Se a gente recebe o Espírito Santo de Deus na nossa vida, se a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos templos vivos. Então, nós temos que nos comportar como tal, né? Nós temos que, como diz em Hebreus 12, 14, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Nós temos que buscar isso, seguir a paz com todos e seguir a santificação, porque nós desejamos ver o Senhor, certo? Então, isso vale para tudo na nossa vida, né? O que eu estou ouvindo? O que eu estou vendo?
O que eu faço com o meu corpo? O que eu faço com o meu próximo? Como eu trato as pessoas subordinadas a mim? Como é a minha relação com o dinheiro? Se é de avareza, se é de liberalidade? Em que eu estou investindo esse dinheiro? Estou investindo no reino de Deus? Eu estou ajudando o meu próximo? Eu estou ajudando o órfão, a viúvo, o necessitado, que é o que pede a palavra de Deus? Então, o que eu digo é o que Jesus diria, como eu reajo, né, nas diversas situações da vida, como eu crio os meus filhos, como eu me comporto nas mais diversas áreas, nos mais diversos locais onde eu circulo e na minha casa. Então, se queremos restaurar, né, se queremos nos restaurar, nos avivar, nos reformar, nós precisamos seguir isso e nós precisamos ter esse encontro com Deus, né? E aí, se cada um de nós faz isso, a gente tem uma coletividade muito melhor, uma sociedade muito melhor, né? Eu não posso ter uma rua limpa se eu mantenho a minha calçada suja, certo? Se eu mantenho a minha casa cheia de lixo. Então eu preciso acertar primeiro a minha casa, a minha calçada, para que eu tenha uma rua limpa. Então muitas vezes a gente quer um Brasil melhor, uma cidade melhor, um mundo melhor, mas esse melhor tem que começar em mim. Esse melhor precisa começar em cada um de nós, senão ele não vai começar por lugar nenhum, ele não vai acontecer. Então, é isso, a gente precisa permitir que Deus ele faça essa reforma dentro de cada um de nós, né? Que ele limpe essa casa onde a gente habita, por dentro, né? Porque a gente sozinho não vai conseguir fazer essa reforma, essa limpeza. Isso tem que vir de Deus e a gente tem que pedir que ele faça isso. Então, isso é o principal, nos relacionarmos com Deus e pedirmos. Muitas vezes, talvez você não saiba e eu não saiba por onde começar. Puxa, eu preciso melhorar nisso. Eu sei onde eu preciso melhorar, mas eu não sei como, eu não consigo vencer isso, eu não consigo vencer desejos que eu tenho, por exemplo, sei lá, de abuso do álcool, da droga. Eu sei que isso não me faz bem, né? Dando um exemplo, uma pessoa que tem esse vício. Eu sei que isso não me faz bem, mas eu não sei por onde começar. Eu não sei como fazer. Deus sabe. Se aproxime dele, Deus sabe o que ele vai fazer, né? E isso para todas as áreas das nossas vidas. Eu sou uma pessoa fofoqueira, eu sou uma pessoa maledicente, eu não consigo segurar minha língua. Deus sabe como segurar a sua língua. Peça a ele, né? Eu sou uma pessoa irasciva, eu fico muito nervosa, eu não sei como me controlar diante de determinadas situações, mas Deus sabe te controlar. Peça a ele. Então a gente precisa pedir isso a Deus, né? Que ele faça essa reforma dentro de cada um de nós, né? Que ele olhe para o nosso interior, ele conhece cada entulho que a gente guarda dentro do nosso interior e ele sabe o que fazer com isso, né? Então a gente tem que parar de olhar também para o defeito do outro ou devagar, né? Nossa, eu quero uma sociedade melhor. E nos esquecemos da gente, do nosso entulho, do nosso defeito, né? Então, antes de olhar, né, o que está no olho lá, o cisco que está no olho do nosso irmão, a gente precisa olhar aquilo que está no nosso, né, aquela trave, aquilo que às vezes é muito maior, né? Jesus nos ensina isso. O último sermão que o Senhor... Perdão. Deus, ele quer... Em Colossenses, capítulo 3, versos 5, 14, Paulo diz o seguinte: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza. Também a ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena, mentira. Revesti-vos como eleitos de Deus, santos, de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. E por fim, Paulo nos orienta a suportarmos uns aos outros, a nos perdoarmos e nos amarmos. Então aqui tem um resumo, né? Então, o que a gente precisa fazer morrer na gente? Tudo isso que Paulo fala, né? A nossa natureza terrena, que é composta de quê? De prostituição, de impureza, de paixão lasciva, de desejo maligno, de avareza, que Paulo diz que é idolatria. A avareza é uma idolatria, porque o dinheiro se torna um ídolo. Também de a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, né? Falar mal, a linguagem obscena, a mentira, tudo isso
a gente precisa fazer morrer na nossa natureza, a gente precisa se despir disso, pedir a Deus que tire isso da gente e nos revestir com o quê? Como eleitos de Deus, como santos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, né? Então é isso, Deus ele vê o nosso coração e não obras exteriores apenas, né? Então o que nos aviva, o que nos edifica, o que nos restaura, o que nos santifica é a presença de Deus. E o que atrai a presença de Deus é um coração quebrantado, arrependido, né? Arrependido de quê? Dessa natureza terrena, de tudo isso que Paulo cita. Então procure sondar o seu coração ou pede a Deus para sondar o seu coração do que há em você que desagrada a Deus. O que há em mim que desagrada a Deus? Há coisas em mim que desagradam a Deus e sempre haverá, porque eu sou um ser humano, né? Eu sou falho, mas eu preciso pedir a Deus para ir dia a dia me ajudando a melhorar, me ajudando a mudar, né? E assim a gente vai vencendo de glória em glória e perseverando até o fim, certo? Até o dia da nossa morte e da nossa ressurreição, em nome de Jesus também, né? Nós alcançaremos a ressurreição, não apenas chegaremos na morte, mas o nosso desejo é ressuscitar como Cristo ressuscitou, certo? Então, Deus ele procura esse coração quebrantado, arrependido, né? Humilde, que busca santificação e que adora a Deus em espírito e em verdade. Nós não podemos afirmar que temos fé se não tivermos obras condizentes, como diz Tiago. Mas essas obras não podem acontecer independente da santificação pessoal, a revelia dela, né? Então Tiago diz, olha, fé sem obras é morta. Mas também a obra sem a santificação pessoal, ela não vale de nada. A obra, se eu não aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, não vale de nada, né? Deus diz que toda casa que o Senhor não edificou, né? Os edificadores trabalham em vão. Então não adianta a gente ficar trabalhando, eu estou aqui na boa obra, se Deus não nos edificou, se Deus não te edificar, não me edificar, não adianta de nada, nada que a gente faça, certo? Então a gente precisa seguir trabalhando, vivendo, mas sem perder de vista a vontade de Deus para as nossas vidas, que é a santificação, né? É a esse propósito que devemos servir. Então Paulo diz aos Romanos, no capítulo 6, verso 19, o seguinte: assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. E ainda no verso 22 ele diz: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Nós vemos no Antigo Testamento que o povo de Deus levava sacrifícios ao templo, né? Mas isso nunca foi suficiente para agradar a Deus, né? Deus disse: misericórdia quero e não sacrifício. Então, a gente precisa ter um coração assim quebrantado, um coração temente a Deus, para a gente entender a vontade de Deus, né? E para a gente ser misericordioso, né? Para a gente ser santo e misericordioso, né? Deus nos santifica e nos santificando a gente alcança não somente a misericórdia de Deus, mas a gente se torna mais misericordioso. Para concluir, nós vamos refletir sobre quando o Senhor usa o profeta Jeremias, no capítulo 6, versos 12 a 17, para advertir do menor ao maior. Diz assim no verso 16: assim diz o Senhor: ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. A palavra de Deus está se referindo nesse trecho a pessoas que cometem abominação sem sentir por isso sequer vergonha. Você verá no texto que a consequência dessa teimosia para a vida do povo é a destruição. Está lá no verso 12. Mas nós não queremos ser destruídos. Nós queremos o despertamento, o avivamento em cada um de nós, né?
e também na igreja de Deus, né? Na humanidade. Muitas pessoas com as quais Jeremias falou também queriam isso. E é por isso que Deus dá ao profeta o caminho para esse avivamento, para esse despertamento. No capítulo 18, em que Deus ordena a Jeremias que vá à casa do oleiro, observar como o vaso que o oleiro fazia amassava-se e estragava-se em sua mão, e logo em seguida o oleiro lhe dava nova forma novamente, fazendo dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. E Deus pergunta no verso 6, não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Olha só, meu irmão, minha irmã, nesse momento, né, nós estamos sofrendo, nós estamos passando por um momento de juízo sobre a terra. Mas nós sabemos que nós temos um Deus justo e misericordioso. Basta que nós nos voltemos para Ele. Assim diz a palavra de Deus, né? Nós vemos aqui que muitas coisas Deus está arrancando, né? Permitindo que sejam destruídas, muitas coisas estão mudando. E Deus diz o seguinte, no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Esse é um momento de despertamento para a Igreja de Cristo, para a nação, para as nações, para cada um de nós. Esse é um momento de despertamento e de arrependimento para mim e para você. Nós precisamos nos arrepender para que a nação se arrependa, para que o mundo se arrependa, para que a nação se converta, para que o mundo se converta. É necessário que cada um de nós se arrependa e se converta. Nós somos a nação e o mundo, né? Cada um de nós faz parte dessa coletividade. E se cada um de nós, se eu, se você, se nós nos arrependermos, se nós nos convertermos, ou seja, se nós voltarmos para Deus, também Deus se arrependerá do mal que intentava fazer. É o que diz a palavra de Deus. Também Deus tornará atrás. Então nós precisamos chamar a atenção de Deus para nós nesse momento. Se você quer que essa praga cesse, se você quer que a sua vida volte ao normal, se você quer, clame a Deus, converta-se a Deus, né? Arrependa-se dos seus pecados. Você pode ser um vaso novo. Eu posso ser um vaso novo. Eu também preciso me arrepender e ser um vaso novo. Enquanto estamos aqui vivos, nós temos a chance de sermos esse vaso na mão do oleiro que é Deus, de nos arrependermos, deixar Deus nos moldar novamente, deixar Deus fazer do nosso caráter e do nosso futuro coisas novas, coisas grandiosas que a gente sequer jamais sonhou. Nós podemos permitir que Deus faça de nós um vaso novo, que Ele faça em nós a sua vontade. Se nós buscarmos a eles, se nós nos arrependermos, se nós nos santificarmos, nos separarmos para Ele, em todas as áreas da nossa vida, né? Se nós nos deixarmos santificar por Ele, moldar por Ele, como eu disse, às vezes a gente não sabe como, peça a Deus, Ele sabe como. Jesus diz o seguinte, vinde a mim como estás. Vamos a Ele como a gente está e vamos dizer para Ele, lançar sobre Ele as nossas angústias, dizer para Ele aquilo que quais são as nossas dificuldades. Enquanto nós acharmos que nós somos o máximo, né, isso não vai atrair a atenção de Deus para nós, a glória de Deus para nós, porque Deus sabe que nós não somos o máximo. Isso é mentira, nenhum de nós é o máximo, nenhum de nós é santo, nenhum de nós é perfeito, eu não sou, você não é. Né? Se a gente diz que é, a palavra de Deus diz que nós somos mentirosos. Então vamos admitir para Deus aquilo que a gente não quer admitir para a gente mesmo. E vamos dizer, Deus, eu me arrependo, eu sei que eu andei longe do Senhor, né? Eu sei que eu não...
que eu estou errado nessa ou naquela área da minha vida. Eu estou fazendo isso que te desagrada e eu me arrependo, eu quero mudar, me ajuda. É isso que Deus quer. E Deus quer que a gente pegue essa ajuda que Ele está nos dando, porque Ele vai nos ajudar e a gente se esforce nisso, né? A gente precisa fazer isso, cada um de nós, né? Para que a gente realmente tenha as respostas das nossas orações atendidas, né? E que a gente atraia a atenção de Deus e que Deus nos ajude nesse momento, né? Então essa é a palavra de Deus para esse momento, um momento especial, nesse momento que nós estamos vivendo agora, né? Nós estamos assim, pertinho da Páscoa, né? Um momento já de Páscoa, né? Vamos dizer assim, um momento em que nós refletimos sobre a morte de Jesus na cruz pelos nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Ele é aquele que veio para levar os nossos pecados, porque o salário do pecado é a morte. Eu pequei pela justiça, eu merecia morrer, mas Jesus, ele pagou essa dívida para mim, né? Ele pagou, ele que não tinha pecado nenhum, morreu no meu lugar e ele ressuscitou. Então, se você quer ressuscitar um dia também, né? Entregue a sua vida a Ele, se você ainda não entregou. E se você já entregou a sua vida a Jesus, já anda com Ele, busque andar mais, busque a santificação. Amém? Essa é a palavra de Deus para hoje. Espero que todos fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.